Então, hoje, tá, pessoal? Agora, né, nesse momento, a gente vai falar do último tema, tá? Que eu me propus, né, a ensinar sobre eletricidade, que está no meu produto educacional, né? Que é a parte de magnetismo, né? Eu resolvi não aprofundar muito em alguns temas, né? Mas colocar o que é essencial para o aluno do ensino médio a respeito de magnetismo, né? Eu, pessoalmente, eu acho o assunto de magnetismo, eu acho que um dos mais belos, um dos mais bonitos da física como um todo, né? A questão do magnetismo, a aplicação na medicina, né? Na indústria. Então, o magnetismo, né? Nikola Tesla, né? O cara era um gênio mesmo, um gênio do eletromagnetismo. Tá? Não tem igual, não. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre força magnética, campo magnético e indução eletromagnética. Tá certo? Então, assim, em termos de subsensores, né? Acho que a gente tem pouco, né? A gente só sabe mesmo a questão do ímã, né? Que é muito elementar, né? Questão da bússola, às vezes você estuda alguma coisa de polos, polo norte magnético, polo sul magnético, mas é tranquilo esse assunto, tá? Então a gente vai começar falando, tá? Na parte de campo magnético, tá? Então quando a gente fala em campo magnético, tá? É simples, mas você pode dar um exemplo no ímã, né? Ó, quando você tem uma barra imantada, tá? Em Tesla, né? Na verdade, esse cara ele era croata, né? O cara era um gênio do eletromagnetismo, como eu disse. Né? Então, uma barra imantada, você vê que em Tesla, né, o campo magnético é 10 a menos 12, 10 a menos 2 Tesla, né? Se você for para uma estrela de nêutrons, né? Uma estrela que colapsou, é 10 elevado a 8 Tesla, né? Um magnetismo aqui 10 elevado a 10 vezes maior, né? Então, é uma diferença gigantesca, né? O espaço, ele tem o seu magnetismo também, né? 10 a menos 10, né? Que no caso seria 10 a menos 8 vezes, 10 a menos 12 vezes menor do que a barra imantada, né? E o menor valor de blindagem, né? 10 a menos 14. Na verdade, gente, eu não entendi bem essa questão da blindagem, porque não existe blindagem para o campo magnético. Você pode fazer uma blindagem, isso é interessante, você analisar o campo elétrico com o campo magnético, né? O campo elétrico, você pode fazer uma blindagem. A gente viu isso na chamada gaiola de Faraday. Mas o campo magnético, você não pode fazer uma blindagem. Né? Não existe blindagem para o campo magnético, existe para o campo elétrico. Tá? Uma coisa interessante dos ímãs, né? A gente pensa assim, poxa, eu tenho um ímã aqui tem um polo norte-sul, eu vou quebrar aqui no meio e vou ter só polo norte ou só polo sul. Acontece que não, né? Isso não é possível, né? Por um princípio do magnetismo chamado princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã, né? Até hoje, né, pelo menos não foi divulgado, né, se tiverem conseguido, né, os monopolos magnéticos. Né, pelo que se sabe atualmente da física, né, não se foi identificado os monopolos magnéticos. Né, a não ser que alguém saiba e não tenha divulgado, mas é só especulação. Quando você tem, no caso, uma barra, tá, com polo norte e polo sul, né, tem aqui polo norte e polo sul, tá? Quando eu quebro essa barra ao meio, eu tenho outros dois ímãs, ó, com norte e sul. Se eu quebrar de novo esse ímã e esse ímã ao meio, eu já tenho 4 ímãs. Se eu quebrar esses 4 ímãs de novo ao meio, eu vou ter 8 ímãs. Né? Então, não é possível você separar um polo norte e um polo sul de um ímã. Não é possível você ter apenas polo norte ou ter apenas polo sul. Isso não é possível fisicamente. Né? Por esse princípio aí, né? A questão da atração e repulsão dos polos de um ímã é interessante. Ó. Quando eu tenho polos, tá, de mesmo nome, eles se repelem. Ó. Sul com sul se repele, norte com norte se repele. Né? Mas quando eu tenho sul com norte ou norte com sul, tá, ocorre uma atração. Né? Então, polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários eles se atraem. Né? Sul com norte, tá? Polo sul com polo norte se atrai, polo norte com sul se atrai, polo sul com polo sul se repele e polo norte com polo norte também se repele, tá? Pelo chamado princípio da atração ou repulsão magnética. É algo parecido com carga elétrica, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, de sinais contrários se atraem, né? Quando eu tenho, por exemplo, polo sul, Quando eu tenho polo sul com polo norte, há uma atração magnética. Quando é polo sul com polo sul, há uma repulsão magnética. E polo norte com polo norte também há uma repulsão magnética. Tá? Pois bem,
A questão do campo magnético, tá? O Oersted, né, o Hans Christian Oersted, ele verificou, né, ele estava montando um equipamento, né, assim conta a história, que ele tinha um equipamento para dar uma aula prática para os alunos de eletricidade, tinha um fio percorrido por uma corrente e uma bússola próxima ao fio. Ele percebeu que a bússola começava a defletir. Eu não sei se realmente isso aconteceu, se foi dessa maneira, mas historicamente o que se tem é isso. Porque a corrente elétrica, né, os elétrons, né, quando eles estão em movimento, né, somente quando eles estão em movimento, eles produzem campo magnético, tá? Então, se você tem um fio elétrico, tá? A questão do campo magnético, ele vai variar com a distância radial a esse fio, né? Você tem que imaginar que ao redor desse fio, no ângulo de 360 graus, existe campo magnético e varia com a distância radial, né? Você tem que imaginar uma circunferência ao redor, né? Essas daqui seriam as linhas do campo magnético, né? A linha do campo de indução magnética. De indução não, a linha do campo magnético, né? Então você tem um plano aqui, ó. Você tem que imaginar que ao redor, né, desse fio, né, existe uma circunferência onde você pode ver campo magnético, tá? Tanto que o sentido desse campo magnético é dado pela regra da mão direita. Você aponta o polegar na direção em que está passando a corrente elétrica, né? E a direção e o sentido do campo magnético, tá? Você vai dar pelos outros dedos, ó. Você vê que a mão está fechada para cá, ó. Então esse é o sentido, né? Ó. O sentido da corrente é esse aqui, né? O sentido anti-horário. Porque sua mão está posicionada, ó, os dedos apontando para o anti-horário. Essa é a chamada regra da mão direita. Né? A questão da intensidade, tá, do campo magnético num fio retilíneo, né, percorrido por uma corrente elétrica, tá? Isso aqui, gente, é dado pela lei de Ampere, tá? É uma lei, no caso a lei de Ampere, tá certo? Envolve um conhecimento de integral e derivado que não é de ensino médio. Mas eu posso fazer o seguinte, ó, o que é que me diz basicamente o que é a lei de Ampere, tá? Você tem no caso B, né, o campo magnético, tá? Multiplicado escalarmente por um certo comprimento é igual a μ0I, ou seja, é proporcional à corrente elétrica. Não sei se deu para entender, mas no caso de um fio, né? Essa fórmula vale para um fio elétrico, isso é importante. Então você tem aqui uma circunferência, tem uma certa distância D, que é o raio da circunferência, e a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2πr, né? No caso o raio aqui é D, aí fica 2πd. Esse μ0 é o que a gente chama de permeabilidade magnética no vácuo, né? Então esse μ0 aqui é para o vácuo, né? Permeabilidade magnética no vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metros sobre ampere, né? T Tesla a ampere. Então B é μ0I sobre 2πd, tá? Esse é o valor do campo magnético B, μ0I sobre 2πd, tá certo? Então, assim, é importante, né, que o aluno, né, ele tenha esse é o conceito. A gente não vai estender muito o estudo do magnetismo, a gente tem que ser objetivo, tem que pegar aqueles conceitos que o aluno é necessário que o aluno saiba para ele poder enfrentar com confiança uma prova do Enem, tá? Não é tudo. Então, a gente tem que, no caso de um fio, né, o campo magnético é dado por isso aí, μ0I sobre 2πd, tá? Você poderia dizer para o aluno que o campo isso aqui é tirado da lei de Ampere, né? Que um campo magnético vezes um certo comprimento, tá, é igual a μ0I, né? No caso, o comprimento aqui seria esse círculo imaginário onde você imagina aqui haver campo magnético, tá? Então, esse campo aí é μ0I sobre 2πd, certo? A questão da força magnética, tá? A força magnética, nós suponhamos o seguinte, você tem aqui um campo magnético, esse campo magnético é constante, né? Você tem aqui o polo norte, tá? E aqui você tem o polo sul, você tem o norte e aqui você tem o sul. Então, as linhas de campo saindo do polo norte e entrando pelo sul, né? Saindo do norte e entrando pelo sul, tá aqui, ó. Saindo do norte e entrando no sul. O que é que acontece? O vetor campo magnético está para cá, o vetor B. E o vetor velocidade está para cá, né? Essa é a direção do movimento da carga. Então, a carga positiva. O que é que acontece? Você tem que imaginar um plano formado pelo vetor velocidade e pelo vetor campo magnético. Aí você vai ter a força magnética perpendicular a esse plano. Nesse caso aqui, a força magnética está saindo desse plano imaginário formado pelo vetor campo magnético e pelo vetor velocidade. Tá? Nesse caso aí, você pode usar a regra na mão esquerda, né? Posiciona o indicador na direção do campo magnético, tá? Aliás, não daria para ver se tem uma figura aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Você posiciona o indicador
tá? Na direção do campo magnético, e o dedo que a gente chama maior de todos, né? Na direção do vetor velocidade, né? Aí você tem o vetor força magnética, que é saindo do plano. Ó. Tá aqui o vetor F, ó, saindo do plano, tá? Para que, no caso, para orientar esse vetor força magnética. De qualquer maneira, o vetor força magnética, quando há essa força magnética, tá? Nessa situação, sempre ele é perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor campo magnético, tá certo? Sempre ele é perpendicular. Tá aqui, isso aqui é a chamada regra da mão esquerda. Ó. Você tem, no caso, o vetor campo magnético, tá? B, o vetor velocidade e aqui o vetor força magnética dado pelo polegar. Na verdade, para ter uma força magnética sobre cargas, ó, sobre uma carga elétrica em movimento, no interior de um campo magnético, existe uma força magnética perpendicular ao plano que contém o vetor velocidade e o vetor indução magnética B. Né? Na verdade, a força magnética ela provoca uma mudança na direção da carga, né? Uma carga que entra em movimento no campo magnético. Essa força é dada por essa fórmula aqui, ó, força magnética, carga vezes o campo magnético. Aqui no caso teria a velocidade, foi um erro aqui de slide, tá? Deixa eu ver aqui se tem outro slide que mostra correto. Tá aqui. Então a força magnética é carga vezes o vetor velocidade vezes o campo magnético vezes o seno de θ. Note que θ é um ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, tá? Tá aqui o ângulo θ. Esse ângulo θ aqui é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Você tem aqui o vetor campo magnético, né, que forma um ângulo θ com o vetor velocidade. Você tem que tirar o seno desse ângulo, mas a gente sabe que se a gente considerar um ângulo de 0 a 90 graus, tá? Aliás, existem ângulos que o seno é 0 grau, né? Por exemplo, 0 grau ou 180... O ângulo de seno tem ângulos cujo seno é 0, né? Por exemplo, o seno de 0 grau é 0, o seno de 180 é 0. Tá? Então, significa o quê? Mesmo que você tenha uma carga elétrica, tá? Se a carga elétrica, no caso, tá bom? Se o vetor velocidade, né, for paralelo ao vetor campo magnético, não há força magnética. Né? Então, a carga não é desviada quando ela entra paralela ao campo magnético. Da mesma maneira, se eu tiver um ângulo de 180 graus, ou seja, você tem um campo magnético num sentido e o vetor velocidade num sentido diretamente oposto. Nesse caso, também, ela passa sem desvio, né? Toda a vida com a carga elétrica, né? Mesmo que ela entre no campo magnético. Se ela for paralela ao campo magnético, antiparalela ao campo magnético, ele não vai sofrer força magnética. Ele só sofre força magnética se for um ângulo diferente de 0 a 180. E um caso interessante acontece. Ó. Quando o vetor velocidade forma 90 graus, tá? Quando o vetor velocidade forma 90 graus com o campo magnético, tá? Você tem um vetor velocidade que forma 90 graus com um vetor campo magnético. Nesse caso, você vai ter essa situação aqui, ó. A partícula, tá? Ela vai fazer um movimento circular uniforme, né? Onde a força centrípeta, tá? É a força magnética, né? Que F é a força magnética, que é a força centrípeta. Então, no caso aqui, tá? A trajetória seguida por essa carga, tá? É uma circunferência. Note o seguinte, o vetor campo magnético ele está entrando no plano aqui da tela, tá? Ó, e o vetor velocidade está para cá. Então, esse x aqui é para dizer que o campo magnético é entrando no plano aqui onde está essa figura, tá? Então, nesse caso aqui, como é um movimento, tá? Circular uniforme, esse raio da trajetória é dado por mv sobre qb, ou seja, o raio da trajetória é a massa vezes o vetor velocidade sobre a carga vezes o campo magnético, que é a carga que entrou no campo magnético, v é a sua velocidade, m é a sua massa, e b é o campo magnético, tá? Certo? Então, no caso, tá aqui a fórmula, ó, a força magnética, né, se mede em newtons, ó, que é a carga em coulomb, né? A velocidade tem que ser metro por segundo, b é o campo magnético em Tesla, e θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Tá? Então, no caso, essa daqui seria a formulinha, tá? A formulinha da força magnética, QVB seno θ. Força magnética é carga, vezes o vetor velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno de θ, né? Que é um ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. QVB seno θ, né? Então, no caso, o que é que seria? Então, a questão da... mudando um pouco de assunto, a gente viu os princípios do magnetismo, né? O cálculo do campo magnético por um fio percorrido por uma corrente.
Vimos a questão da força magnética, tá? E agora a questão da lei de Faraday, né? Michael Faraday, né? Faraday não, Faraday, que é no inglês. É uma coisa interessante, gente, esse princípio de Faraday, que é o princípio da indução eletromagnética. Se você tiver um campo magnético, tipo um ímã mesmo, com polo sul e polo norte, você tem aqui uma espira, né? Tem uma certa espira. Toda vez que eu variar o campo magnético próximo a essa espira aqui, ó, na espira vai surgir uma corrente induzida, né? Se você, por exemplo, pegasse essa espira e ligasse num galvanômetro, né, para medir um amperímetro que seja, né, para medir a corrente, você ia ver que toda vez que pegasse um ímã e ficasse oscilando, né, variando esse campo magnético frente a essas espiras, haveria a passagem de corrente elétrica, né? Formaria aqui a corrente elétrica. Toda vez que você variasse aqui o ímã, né, com o polo norte e polo sul, né? Então, isso aí é chamada lei de Michael Faraday, né? A variação do fluxo magnético, né, provoca uma corrente induzida e uma tensão induzida, né? Aqui, ó. Corrente induzida, né, e também há uma tensão induzida, né? Você tem aqui um campo magnético, né, ele está aproximando o polo norte, tá? Aproxima o polo norte. Esse polo norte, né, aproximando, você tem que oscilar, né? Se forma a corrente induzida, né? A questão da lei de Faraday, na lei de Faraday, né? Faraday. A questão do fluxo magnético, gente. O que é fluxo magnético, né? Não confundir com campo magnético. Fluxo magnético é campo magnético, né? Vezes a área, né? Vezes o cosseno do ângulo formado entre o campo magnético e o vetor área, né? Lembrando que o vetor área é sempre perpendicular à superfície, né? Então, esse fluxo é dado em Weber, né? Um Weber, o campo magnético é Tesla, né? E a área é metro quadrado, né? Um Weber é 1 Tesla por metro quadrado, né? Um Weber, né? 1 Tesla por metro quadrado. B, né? Que é o campo magnético é medido em Tesla e a área em metro quadrado, né? Uma coisa interessante, eu tenho um campo magnético, né, nessa direção e a superfície está na horizontal, né? Então o fluxo magnético aqui é zero, tá? Então não tem como passar corrente aqui. Aquilo que eu já estava falando, a questão do fluxo magnético, né? Que nesse caso aqui, tá, esse ângulo aqui é justamente o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor área, né? Tá aqui, ó, mais uma vez a fórmula do fluxo magnético, para não confundir com o campo magnético, né? Que é B vezes A vezes o cosseno de θ, que é campo magnético vezes área vezes o cosseno do ângulo entre o vetor área e o vetor campo magnético. Eu repeti 1070 vezes já. E aqui é a unidade, né? 1 Weber, 1 Tesla por metro quadrado. Mas o que é a lei de Faraday, né? A lei de Michael Faraday diz o seguinte, ó, que a tensão induzida é igual ao módulo da variação do fluxo magnético dividido pelo tempo, tá? Então, se eu divido, tá, essa variação do fluxo magnético pelo tempo, eu tenho a minha tensão induzida, tá certo? Eu tenho o meu epsilon, certo? Então, quanto maior o tempo, certo? Menor essa tensão induzida. Ou seja, se eu aproximar um ímã, por exemplo, da espira muito lentamente, né, naquele exemplo, a tensão é muito pequena. Mas quanto mais rápido for a variação desse fluxo, né, na verdade, aqui no caso não se usa fluxo, né, não é fluxo magnético, ainda é a variação do fluxo magnético, tá? Que é um pouquinho mais complicado, não é fluxo ainda, é variação do fluxo. E o fluxo não é campo, não, é campo vezes área, né? Campo magnético vezes área. Então, esse E, né, é o módulo da variação do fluxo sobre a variação do tempo. Tá? No caso, tá, tem um camaradinha chamado Lenz, né? Aqui é uma foto do Michael Faraday, né? O sentido da corrente induzida, né? O sentido da corrente induzida, tá certo? É dado pela lei de Lenz, né? Só lembrando, tá, gente, que na lei de Faraday também tem um sinal negativo aqui, tá? Justamente devido à lei de Lenz, ó. Eventualmente, devido à lei de Lenz, tá? Que afirma que a força eletromotriz induzida se opõe à variação do fluxo, costuma-se escrever a lei de Lenz da seguinte forma, com sinal negativo, né? Na verdade, essa lei é a lei de Faraday-Lenz, né? Com esse sinal negativo. Ó, o sentido da corrente induzida, ó, lei de Lenz, né? Por exemplo, ó, o fluxo porque é o seguinte, quando você aproxima o polo norte, tá? O fluxo aqui induzido vai surgir uma corrente, então vai ter campo magnético induzido, né? Tem uma corrente induzida, tem campo magnético induzido. Então o que é que acontece? Se eu estou aproximando o polo norte, ele vai criar um campo para se opor a essa aproximação.
Então, se eu aproximo o norte, ele cria um norte também, um norte magnético, né? A corrente induzida. Olha um Nzinho aqui, ó. Aí você junta as perninhas do N, aí você tem o sentido da corrente, tá? O sentido da corrente induzida é dado pela lei de Lenz, ó. Eu aproximei o norte, né? Como eu aproximei o norte, tá? Então aqui a corrente induzida vai ter esse sentido, né? Porque se eu aproximo o norte, eu quero me opor, eu quero empatar esse norte se aproximar. Então eu crio um norte também. Já se eu afastar o norte, aí ele vai se opor. Não, eu quero puxar o norte. Então o que puxa o norte é o polo sul. Olha o Szinho aqui, ó. Porque ele está afastando o norte. Então tem que me opor a esse afastamento. Eu crio o sul, né? Que o S, ó, aí a corrente é nesse sentido. Tá? Então isso foi dado pela chamada lei de Lenz, né? Um físico russo, né? Lenz ele era russo. Se eu aproximo o norte, então ele cria um norte, porque norte repele norte. Se eu afasto o norte, aí ele cria o sul, porque o sul puxa, né, o norte. Tá? Existem outros casos aqui. Aqui é a questão da lei de Lenz, né? Ou aqui no caso, ele está aproximando o norte, então eu vou criar um norte também, ó. Tá? Então a corrente é nesse sentido. Aqui no caso, tá? Ele está afastando o norte, então eu vou criar o sul. A corrente é nesse sentido aqui, tá? Então, pessoal, para você saber o sentido da corrente, você escreve um N, ou um N de norte, ou um S de sul, né? Ou N norte, né? Aí você junta as pontinhas, ó. A pontinha aqui e a pontinha aqui está dando o sentido da corrente. Se for o sul, ó o sul aqui, a pontinha da letra S, né? Indicando o sentido da corrente, tá? E a gente vai ver agora aqui alguns exercícios a respeito de campo magnético, força magnética e indução eletromagnética, tá? Aqui no caso, tá certo? Tem uma questão sobre força magnética, não tem uma questão sobre lei de Lenz numérica, né? Infelizmente não tem. Aliás, tem, ótimo. Então é o seguinte, tá? Vamos começar aqui as questões, tá certo? Um pequeno ímã é colocado nas proximidades de uma barra de ferro. Sob a situação descrita, analisa a afirmativa correta. O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atrai o ímã. Correto, né? A força magnética é uma força de ação e reação. Então, de cara, é o item A, tá? Então, o ímã puxa a barra de ferro, tá? E com a mesma força, a barra de ferro atrai o ímã. Porque são forças de ação e reação, tá? As forças na natureza acontecem aos pares. A segunda questão. Sobre as propriedades do campo magnético, assinala a alternativa falsa. As linhas de indução magnética emergem do polo norte e adentram ao polo sul magnético. Correto. O campo magnético ele é orientado saindo do norte e entrando no sul. As linhas de indução magnética são sempre abertas? Não, são fechadas, né? Essas linhas de indução magnética são sempre fechadas, não é aberto. É saindo do norte e entrando do sul, justamente porque não tem monopolos magnéticos. Essa daqui, ó, sobre o campo magnético terrestre, assinala a alternativa falsa, né? O polo norte magnético é o polo sul geográfico, tá certo, e o sul magnético é o norte geográfico, também tá certo. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos? Não, ele é mais forte, né? É essa, tá? Ele não é mais fraco na região dos polos, ele é mais forte, tá? Certo? Ele é mais intenso na região dos polos, certo? E o campo magnético terrestre surge por causa da diferença na velocidade de rotação do núcleo e da crosta terrestre? Não, tá? Isso aqui, tá, gente? Eu até tinha ensinado errado para os alunos na minha aula. Isso aqui, ó, o campo magnético terrestre é mais forte, né, na região dos polos. Aqui está dizendo que é mais fraco. É aqui que está errado, tá? Você pode fazer essa experiência, pegar bombril, né? Bombril, palha de aço, né? Que a gente chama de bombril, triturar e colocar perto de uma barra, um ímã em forma de barra. Você vai ver que as extremidades, o campo é mais forte, tá? Vai ficar mais palha de aço grudado. Ó. Ao quebrarmos o ímã ao meio, a gente sabe o quê? Que a gente vai ter o quê? 2 novos ímãs, né? Ó. Aí o que é que ele diz aqui? Ó? Os seus pedaços fiquem desmagnetizados? Não. Um de seus pedaços seja o polo norte e o outro o polo sul? Não. Cada um de seus pedaços torna-se um ímã menor. Verdadeiro, é a C, tá? Isso aqui é baseado no princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã, tá? Não é possível separar o polo norte do polo sul de um ímã, tá? Vamos ver essa questão aqui da UDESC, né? Analisa as proposições relacionadas às linhas de campo elétrico e às de campo magnético. As linhas de força do campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga pontual positiva,
e para dentro de uma carga negativa, correto, né? Campo de afastamento para positivo e de aproximação para negativa. Um está certo, né? Então, no caso aqui, gente, para a gente não perder muito tempo, ó, só pode estar entre a A e a D, né? Aqui no caso, ele está dizendo que é a 3 que é verdadeira, e no caso aqui da D, ele está dizendo que a 2 é verdadeira. Vamos ver a 2. Ó. As linhas de campo magnético não nascem nem morrem nos ímãs, apenas os atravessam, ao contrário do que ocorre com corpos condutores eletrizados, que originam campos elétricos. Não, aqui está errado. Ó. Então é a 3 que está certo. A concentração das linhas de força do campo elétrico ou linha de campo magnético indica qualitativamente onde a intensidade do campo é maior. Perfeito, é a 1 e a 3, tá? Acabamos lendo tudo, né? Então é a 1 e a 3 que é verdadeira, é a letra A, tá? Essa questão aqui é de autor anônimo, eu não vou ver aqui uma questão. Pronto, uma questãozinha de força magnética, tá? Uma questãozinha simples, ó. Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético de 8 Tesla, sendo 60 graus o ângulo formado entre V e B. Determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 vezes 10 a terceira metros por segundo. É só você aplicar a fórmula, multiplicar a carga, que é 4 vezes 10 a menos 6, está aqui, vezes, no caso, tá, a velocidade, que é 5 vezes 10 a terceira, o campo, que é 8, e no caso, 160 graus, que é raiz de 3 sobre 2. O resto é calculeira, tá? Aí você encontra a força magnética. Tá aqui, você vai aplicar essa fórmula aqui, ó, QVB seno θ, né? É a chamada força de Lorentz, né? QVB seno θ. Então, nesse problema aqui, tá? Você tem aqui a força, né? 0,12 newtons, né? No caso, você tem uma carga de 6 microcoulombs e um campo magnético de 5 Tesla, tá? E o ângulo é 30 graus. Então, você vai pegar aqui a força, que é 0,12, tá? Vai igualar a carga, que é 6 vezes 10 a menos 6. A velocidade eu quero saber. B, no caso, é o campo magnético, que é 5. E o seno de 30 graus é meio. O resto você faz os cálculos, né? Ó. Aí você tem que prestar atenção só no seguinte, ó. Você vai ter, no final das contas, tá? Que passar dividindo 30 vezes 0,5. 30 vezes 10 a menos 6 vezes 0,5, você passa dividindo. O resto é calculeira, tá, gente? Aí você chega no valor da velocidade. Pronto, a questãozinha, no caso, uma questãozinha qualitativa, né? Dessa faculdade aqui de Itajubá. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética? Nem sempre. Nem sempre uma carga elétrica sofre a ação de uma força magnética num campo magnético, né? Basta ela entrar formando um ângulo de 0 graus. Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica? Beleza. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade? Beleza também. Então, 2 e 3 estão corretos, né? É o item D, tá certo? E no caso aqui é uma questão da PUC, né? A PUC tem umas questões mais brandas, né? Você tem um elétron, tá? Que ele se move paralelamente ao eixo do tubo com velocidade de 107 metros por segundo, aplicando-se um campo de indução magnética de 2 Tesla paralelo ao eixo do tubo. Aí é que tá, ó. Como o campo é paralelo ao eixo do tubo e a velocidade também, o vetor velocidade é paralelamente ao eixo do tubo, o ângulo entre V e B é 0 e o seno de 0 é 0. Então a força aqui é nula, tá? Então nem tem nem que perder tempo calculando aqui o número. Eu sei que o ângulo, tá? Entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é 0. Então, seno de 0 é 0, a força é nula, tá? Aqui é a respeito da lei de Lenz, ó. A lei de Lenz determina a relação entre a variação do fluxo magnético e a variação do tempo. É a lei de Michael Faraday, tá? Pela lei de Lenz, pode-se determinar a força eletromotriz induzida em um circuito. Essa questão aqui está mal elaborada, porque a questão não é só lei de Lenz, é lei de Lenz-Faraday, tá? Então, vamos ver aqui o que é que diz aqui, algum item aqui, ver se está certo. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em um circuito é tal que sempre gera um campo magnético no mesmo sentido do campo externo? Não. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em uma espira sempre gera um campo magnético oposto ao campo magnético variável que lhe deu origem. Então, o item correto é o item D, tá? O item D é o item correto, tá? Então, o campo magnético induzido pela variação de um fluxo magnético externo
produz um campo oposto ao campo indutor. Tá? O campo induzido por uma corrente induzida, um campo magnético induzido, provocado por uma corrente induzida, ele é contrário ao campo magnético, né, indutor. Tá? Isso é que diz a lei de Lenz. No caso aqui, uma questão para se calcular fluxo magnético, ó, ele dá, no caso, ele diz, você tem uma espira retangular que tem essa área aqui, né, em metros quadrados. E ele está dando aqui, ó, existe um campo de indução magnética que tem esse valor, 3 vezes 10 a menos 2 Tesla, né? Se eu quero calcular o fluxo magnético, que aqui está em Weber, né? É só multiplicar, tá? Ó, 2,4 vezes 10 a menos 1, vezes 3 vezes 10 a menos 2, tá? Então vai dar 7,2 vezes 10 a menos 3 Weber, né? Que é o item A. Tá? E aqui a gente pode calcular, no caso, tá bom? A nossa queridíssima lei de Lenz-Faraday. A lei de Lenz-Faraday, né? Ó, você tem aqui, ó. Determine o valor da tensão elétrica induzida entre as extremidades de um fio condutor. Você tem um fio de 60 centímetros de comprimento, tá? Que se move com velocidade constante de 40 metros por segundo, perpendicularmente às linhas de indução magnética de um campo de 12 Tesla. Aí é que tá, gente, ó. A gente pode fazer o seguinte, ó. Se no caso, tá? Você tem um comprimento de 60 centímetros, né? E a velocidade da carga é 40 metros por segundo, tá? Ele quer que você calcule o valor da tensão elétrica. Primeiro, a tensão elétrica é menos a variação do fluxo magnético sobre o tempo. Tá bom? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Tá? Determine o valor da tensão induzida entre as extremidades de um fio de 60 centímetros de comprimento, tá? Uma carga que se move com velocidade constante de 40 metros por segundo, perpendicularmente às linhas de indução. Ou seja, eu tenho aqui o comprimento é 60 centímetros, tá? E eu tenho, por exemplo, uma largura que é 40 metros por segundo, né? Então, se eu quero a área varrida, né? Primeiro, eu tenho que transformar centímetro em metro. Então, eu quero 60 vira 0,6. E 40 metros por segundo dá, no caso, dá 4.000 centímetros por segundo, tá? Mas, aliás, aqui é transformado em metro já, é melhor, né? 60 centímetros, 0,6 metros. E aqui está em metro, né? Então, o que é que acontece? Eu estou dizendo o seguinte, ó, que a cada segundo, tá? Essa carga percorre 40 metros, tá? Então, se eu multiplicar aqui 40, tá? 40 metros por segundo, que é a velocidade, por esse comprimento que é 60, eu vou ter aqui de cara, tá? Eu vou ter a área que está sendo varrida durante o tempo, tá? O campo magnético eu já tenho que é 12, né? Então, eu vou ter, no caso aqui, tá certo? Eu não sei se está dando para entender, mas o que é que eu fiz aqui, ó? Foi multiplicado, né? Primeiro, para se ter o fluxo magnético, é B, que é o campo magnético, que é 12, tá? Vezes a área, tá? Aí, no caso, se eu quero a variação, tá? Desse fluxo magnético, tá? No tempo, o que é que eu posso fazer? Eu tenho uma velocidade, né? Eu estou tentando explicar isso aqui de uma maneira fácil, porque quando eu multiplico esse comprimento aqui por essa velocidade de 40 metros por segundo, tá? Ao mesmo tempo que eu vou ter a variação da área, tá? Eu vou ter a variação do fluxo magnético, tá? Ao mesmo tempo que eu vou ter o tempo que está variando, tá? A variação do tempo. Então, no caso aqui, tá certo? Opa, não passa não. Então, é só pegar 12 Tesla, que é o campo magnético, aí eu multiplico 40 por 0,6, tá certo? E divido por 1, tá? No caso seria um segundo, né? Que está em 40 metros a cada segundo. Aí de cara aqui eu tenho uma variação do fluxo pelo tempo. Então 40 vezes 0,6 vezes 12 dá 288 volts. É porque a fórmula do jeito que está aqui eu não mostrei, tá, gente? É uma questão bem legal, bem bolada essa questão, tá? Porque eu não sei se deu para entender, mas quando eu multiplico o comprimento por essa velocidade, tá? E eu multiplico pelo campo, eu vou ter como está variando o fluxo magnético no tempo, né? Não precisaria nem desse 1 aqui. Dá 288. Vamos ver uma questãozinha mais amiguinha da gente, mais legal, né? Ó,
Essa daqui caiu na Universidade Federal de Minas Gerais, tá? A corrente elétrica induzida em uma espira circular será nula quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante. Se o fluxo magnético é constante, ou seja, a variação desse fluxo é zero. Então, de cara é o item A. Porque, na verdade, não é o fluxo magnético que vai determinar a corrente elétrica induzida, mas a sua variação, tá? Então, se o fluxo magnético é constante, ele não varia. Então, esse fluxo é zero. Então, a força, a corrente induzida é zero. Porque a corrente induzida depende da tensão induzida. Ó. Se o fluxo, no caso, é constante, o delta dele é zero. Então, a corrente é zero, tá? Vamos ver essa daqui da estadual lá de Londrina, né? A respeito do fluxo de indução, né? Concatenado com um condutor elétrico. Podemos afirmar que a força eletromotriz induzida será nula quando o fluxo for constante? Se indicar é essa, né? Se eu tenho um fluxo constante, né, foi até parecido com outra questão. Então, a força eletromotriz induzida é nula. Tá? Essa daqui da FAP, né? Num condutor fechado, colocado num campo magnético, a superfície determinada pelo condutor é atravessada por um fluxo magnético. Se por um motivo qualquer o fluxo variar, ocorrerá o surgimento de corrente elétrica no condutor. Né? Por quê? Se por um motivo qualquer o fluxo variar, ocorrerá o surgimento de corrente elétrica no condutor. Tá? É o item C. E aqui tem da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Ó. Da situação abaixo, a que não corresponde à indução de corrente na espira é aquela em que a espira e o ímã se afastam? Não, porque aí tem variação do fluxo. A espira em repouso e o ímã se move para cima? Não. A espira se move para cima e o ímã para baixo? Não, há variação de fluxo. A espira e o ímã se aproximam? Não. Agora essa daqui, ó, a espira e o ímã se movem com a mesma velocidade para a direita. Então o item é, porque se eles se moverem com a mesma velocidade para a direita, não vai ter variação do fluxo, né? Não vai ter aproximação relativa. Então o item é uma questão muito bem bolada, digna de Enem, tá? E assim, a questão do magnetismo, tá? As questõezinhas extras que é interessante fazer para os alunos, tá? Eu não vou fazer todas, vou pegar aqui as mais interessantes. Deixa eu ver aqui. O polo norte de uma agulha magnética é atraída ou repelida pelo polo norte geográfico da Terra, né? Então, ela não pode pensar, poxa, mas aí norte com norte se repele. Acontece que aqui é o norte magnético. E o norte geográfico da Terra é o sul magnético, então se atraem, tá? É o que está aqui, ó, o polo norte geográfico da Terra é o polo norte ou o polo sul magnético? É o polo sul magnético, tá? Isso é importante esclarecer para o aluno. Então, vamos ver aqui outras questões, né? Em que condições existirá uma força magnética entre duas cargas elétricas? Na verdade, quando essas cargas tiverem um movimento relativo entre elas, né? E se uma carga elétrica, né, ficar presente, na verdade é quando houver em que condições existirá uma força magnética entre duas cargas elétricas, né? Nessas duas cargas elétricas estiverem se movendo próximas uma das outras, de maneira tal que o campo magnético produzido interaja, tá? Então haverá uma força magnética. Então, é uma questão do nível bem aprofundado, né? Ó. Em que condições existirá uma força magnética entre duas cargas elétricas? Nessas duas cargas elétricas entre em movimento próximas uma das outras, né? Todas as duas, e quando esses campos magnéticos gerados interagirem, né? Certo? No caso aqui, ó, em que condição a carga elétrica descreverá uma trajetória circular ao entrar no campo magnético B? Quando o vetor velocidade dessa carga formar um ângulo de 90 graus com o vetor campo magnético. Tá? E por último, tá? Aqui, ó, descreva 3 maneiras de variar o fluxo magnético por uma espira. Tá? Ou você varia, tá? Ou você varia a área da espira, ou você, no caso, aproxima ou afasta, né, o campo magnético, tá certo? Seriam 2 maneiras, né? No caso aqui, uma terceira maneira. Descreva 3 maneiras de variar o fluxo magnético por uma espira, né? Variando a área, variando o campo, isso é claro, tá? E variando também o ângulo entre a área, entre o vetor área e o vetor campo magnético, tá certo? Então, no caso aqui, essa questão, usando a lei de Faraday, explique por que surge uma força eletromotriz induzida numa espira
ao ser atravessada por um campo magnético variável, né? Porque, na verdade, quando o campo magnético varia no tempo, né? Um fluxo do campo magnético, não o campo magnético, quando você tem uma variação de fluxo magnético no tempo, tá? Surge essa corrente induzida, né? Essa força eletromotriz induzida. Porque há uma corrente induzida pelo fato dos elétrons se comportarem como pequenos ímãs. Então, aquela variação de fluxo magnético, né, que implica na variação do. Que pode implicar, que vai implicar também num campo magnético, vai variar o fluxo. Os elétrons se comportam como ímãs, então há aquele movimento dos elétrons, que se comportam como pequenos ímãs, e há a corrente induzida e por consequência, a força eletromotriz induzida. Tá? Então, gente, esse era o último assunto, tá, que eu tinha na minha playlist, né, para o meu produto educacional. Eu espero que tenha sido de boa valia, tá? Então, esses são os assuntos mais importantes, tá certo? Para o estudo, né, da eletricidade de nível, né, de nível médio, tá? Eu espero que tenha sido de bastante valia e obrigado a todos que assistiram os meus vídeos, né, que futuramente irão assistir meus vídeos. Valeu!